Capítulo 13. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificam, beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho. Como ursa roubada dos seus filhos, os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu coração, e como leão, ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo, e não está no lugar em que deve vir à luz. Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda a iniquidade, e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura, isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu.
Despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto.
e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar.